Fala galera do mundo das lutas, no vídeo de hoje eu vou comentar uma declaração recente de Israel Adesanya, campeão dos médios. Já de olho na defesa de cinturão contra Paulo Borrachinha, ainda sem data e local para acontecer, o nigeriano falou sobre a pressão de apagar a vitória morna contra Yoel Romero e prometeu fazer com Paulo Borrachinha algo parecido com o que Anderson Silva fez com Vitor Belfort no UFC 126. Mas antes de contar essa história para vocês, eu lembro que se você não está inscrito no canal Encarada e ainda não recebe os nossos vídeos com o melhor do mundo das lutas e muitas entrevistas com lutadores, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e larga o like também para dar aquela moral, porque quando você deixa o like e o joinha, isso ajuda demais os nossos vídeos. Bom, para quem não viu, Israel Adesanya deu uma entrevista essa semana para o site MMA Junk. Nessa entrevista ele projetou a defesa de cinturão na categoria dos médios contra Paulo Borrachinha e inclusive indicou que pretende fazer essa luta acontecer ali entre julho, final de julho e início de agosto, e falou também, ele refletiu sobre a vitória morna que teve contra Yoel Romero e garantiu que depois do UFC 248 ele pretende bater Borrachinha à la Anderson Silva versus Vitor Belfort. Leia-se, de forma heróica, emocionante e como forma de redenção. Abre aspas, no filme da minha vida, assim como em todo o filme, tudo vai bem até que algo dá errado. E aí você pensa, opa, coisas ruins acontecem. E aí você precisa finalizar o filme dando a volta por cima. A minha última luta, por conta das críticas injustas que recebi, é como se fosse a parte negativa do meu filme. E a parte final é a parte onde eu vou dar a volta por cima, de forma que as pessoas vão ficar sem acreditar no que eu vou fazer. Vocês vão ficar muito surpresos. Vai lembrar o UFC 126, Anderson Silva versus Vitor Belfort. Vai ser desse nível. Vocês vão ficar muito surpresos com o que vai acontecer nessa luta, porque todo mundo tá duvidando de mim. Fecha aspas. A Adesanya já repetiu diversas vezes o quanto o Anderson Silva é uma referência, é um ídolo para ele. E essa declaração, essa comparação, essa referência ao UFC 126 nos diz bastante coisa. Primeiro que, como ele mesmo falou, ele quer nocautear Paulo Borrachinha de forma antológica, assim como foi o chute frontal de Anderson Silva no UFC 126. Israel não está necessariamente dizendo que vai usar um chute frontal para derrubar o brasileiro, mas usar o UFC 126 como referência significa dizer que ele quer fazer algo brilhante, espetacular e que represente uma volta por cima. Vale lembrar que antes de nocautear Vitor Belfort no UFC 126 e anotar talvez o nocaute mais extraordinário da história do esporte, Anderson Silva tinha passado um verdadeiro sufoco para vencer o esforçado Chael Sonnen no UFC 117 e naturalmente naquela época surgiram dúvidas em relação ao campeão. Será que Spider é o mesmo? Seus dias como campeão estão contados? O que aconteceu com o Anderson? É claro, são dois pesos e duas medidas. Lá no UFC 117, o Anderson Silva já era um campeão dominante. Ele estava na 7ª defesa de cinturão consecutiva na categoria dos médios, enquanto o Israel Adesanya, hoje contra o Paulo Borrachinha, ele vai para sua 2ª defesa de título. Mais um sinal de que o Israel Adesanya não se importa de colocar o sarrafo lá no alto. E a segunda observação que vale a gente fazer sobre essa declaração do Israel Adesanya é que fazer uma analogia como se a luta contra Paulo Borrachinha representasse a cena final de um filme que conta a história da sua carreira é um sinal muito claro do quanto ele coloca pressão em si mesmo. Ninguém quer encerrar um filme da sua carreira de forma triste. Vê-lo usar Spider como referência mais uma vez é muito interessante. Você comparar a sua jornada, a jornada brilhante que Anderson Silva teve nos seus tempos de campeão, é um sinal do quanto você coloca pressão em si. Você está trazendo a pressão para si, está assumindo o papel de campeão e a responsabilidade que você tem. Para mim é um sinal claro do quanto ele vai levar e está levando a preparação a sério para essa luta contra Paulo Borrachinha. Até porque ele sabe que a melhor forma de apagar a luta morna e polêmica contra Yoel Romero é conseguindo uma apresentação e uma vitória fantástica contra um monstro assim como é Paulo Borrachinha. Agora, se a Adesanya tem um estilo de luta parecido com o de Anderson Silva e se Paulo Borrachinha tem um estilo de luta parecido com o de Vitor Belfort, são outros 500. Eu acho que a semelhança aí é mais física, são casamentos bem diferentes. É claro que a gente vai ter que esperar Adesanya e Paulo Borrachinha pisarem no mesmo octógono para saber o que acontece. Agora, se o nigeriano vence e vence de forma espetacular o brasileiro, aí sim a gente terá um novo argumento para as comparações de Adesanya e Anderson Silva, porque vale muito bem lembrar, Anderson Silva sempre foi um lutador movido a estímulos. Quando encarou Vitor Belfort, que logo no início da luta mostrou que não estava para brincadeira, ele foi lá e tirou aquele bico na cara da cartola que entrou para a história. Contra lutadores que não foram tão agressivos, Spider teve atuações polêmicas e a Adesanya pode ter o mesmo perfil. A Adesanya veio atropelando todo mundo na categoria e foi mal contra Romero, apesar da vitória. A parada é que Paulo Borrachinha vai partir para cima, vai oferecer perigo e vai para dentro dele, ou seja, ele não terá escolha a não ser brilhar se quiser continuar como campeão. Porque se Paulo Borrachinha não amarelou contra Yoel Romero e foi para dentro do cubano, eu duvido muito
muito que ele vá amarelar contra Israel Adesanya. E por isso, meus amigos, essa luta contém, na minha opinião, todos os ingredientes para ser uma das melhores lutas do ano. Mas é claro, essa é só a minha opinião, quero saber qual a opinião de vocês. Vocês enxergam alguma semelhança entre Borrachinha versus Adesanya e Anderson Silva versus Vitor Belfort? Qual o palpite de vocês? Comenta aí.